Olá a todos, meu nome é Antônio, eu vou apresentar alguns resultados da minha dissertação de mestrado, cujo tema foi a implementação segura e eficiente de algoritmos para criptografia baseada em códigos QCMDPC. Nós sabemos que a criptografia é uma ferramenta essencial na obtenção de certas propriedades para a segurança da informação. Eu listei aqui algumas delas, e se nós focarmos em qualquer uma delas, nós vamos ver que nos casos reais de uso, os protocolos criptográficos normalmente começam com alguma utilização da criptografia de chave pública. Atualmente nós temos dois algoritmos principais que constituem o padrão de criptografia de chave pública, são eles o RSA e as curvas elípticas, e eles são baseados nessas funções de mão única que eu exemplifiquei aqui. A ideia é simples, dado A e B eu consigo obter C facilmente, tempo polinomial, mas dado C é muito difícil eu obter o A e B de volta, dado que eu tenha feito uma boa escolha de A e B no meu esquema. Aqui os problemas exemplificados são a faturação de inteiro e o logaritmo discreto. Em computadores convencionais, os melhores algoritmos para resolvê-los são subexponenciais ou exponenciais. Quando nós consideramos computação quântica, entretanto, já se sabe há bastante tempo que existem algoritmos polinomiais para resolver os problemas, o que comprometeria completamente a segurança dos criptossistemas. Pensando nisso, em 2016, o NIST, o Instituto de Padronização Americano, começou um concurso para escolher um novo padrão para a criptografia de chave pública, baseado em problemas que sejam difíceis mesmo considerando a existência de computadores quânticos. Eu listo aqui os campos mencionados e nessa apresentação nosso objetivo está na criptografia baseada em códigos corretores de erro. O primeiro criptossistema dessa área foi o criptossistema de McLeish, em 1978, e a princípio ele já era bastante eficiente, inclusive com um desempenho comparável ao do RSA, entretanto ele utilizava códigos GOPA, o que apesar de trazer um bom desempenho, também requer o uso de chaves muito grandes, que acabou sendo um empecilho para a adoção do criptossistema na época. Houve diversas tentativas de implementar o criptossistema de McLeish com códigos que oferecessem chaves mais compactas, entretanto a maior parte delas acabou resultando em vulnerabilidades estruturais. Uma exceção a isso são os códigos QCMDPC, que surgiram em 2013, 35 anos depois de McLeish, que apresentam chaves compactas e que até o momento são considerados seguros. Em contrapartida, a decriptação deles é significativamente mais lenta do que a utilizando códigos GOPA, e eles apresentam uma chance não negligível de falhar na decriptação. Bem, considerando todo esse cenário, nosso objetivo é contribuir para a criptografia baseada em códigos corretores de erros, considerando principalmente três aspectos que foram definidos pelo próprio NIST no concurso. O primeiro é o tamanho da chave, e essa é a razão de nós termos escolhido trabalhar com QCMDPC. A eficiência, já que QCMDPC tem esse problema de ser mais lento do que o GOPA e ter um certo problema de desempenho, principalmente na decriptação. Por último, a proteção contra ataques de canal lateral. Para definir rapidamente com um exemplo, se o tempo de execução da nossa implementação variar de acordo com alguma informação secreta do criptossistema, um atacante poderia então medir o tempo de execução desse criptossistema e inferir essa informação secreta. Essa é a razão pela qual, neste trabalho, nós focamos em implementar tudo em tempo constante, ou em outras palavras, o tempo de execução das nossas implementações não varia de acordo com informações secretas. Bom, nesse trabalho nós vamos trabalhar com duas implementações de códigos QCMDPC. A primeira é a QuickBits, ela foi apresentada em 2016, é uma implementação completamente em tempo constante. E a segunda é a Bike, que é o atual estado da arte para implementações de códigos QCMDPC e é um candidato no concurso de padronização do NIST. Nesse trabalho nós apresentamos as nossas contribuições sobre a QuickBits e comparamos os nossos resultados com a variante 2 da Bike, que implementa exatamente o mesmo esquema de criptação que a QuickBits implementa. Vale notar que esse trabalho foi desenvolvido no final de 2018, começo de 2019, quando nós concluímos ele. Então, as coisas aqui, a Bike já teve versões depois disso e as coisas podem não estar totalmente atualizadas. Pois bem, vamos às contribuições do trabalho. O primeiro conjunto de contribuições foi uma otimização no processo de decodificação da QuickBits. A decodificação de códigos QCMDPC é a decriptação, aqui nesse caso, e é uma decodificação probabilística, então é difícil implementar ela em tempo constante. A QuickBits ela originalmente tinha duas versões, e o que nós fizemos aqui foi trabalhar otimizando as duas. Nós vetorizamos o código utilizando o conjunto de instruções mais modernos,
E nós desenvolvemos uma técnica de pré-computação para acelerar o cálculo da checagem de paridade no algoritmo de decodificação. E com isso nós atingimos os ganhos reportados nesse gráfico. Se nós podemos observar, por exemplo, para a versão REF, nós chegamos a ganhos de mais de 10 vezes sobre a implementação original, enquanto a versão CLMU nós ficamos ganhos um pouquinho acima de 6 vezes. Vale notar que esses ganhos estão acima do simples aumento no tamanho dos registradores, o que indica que teve uma boa contribuição das técnicas de pré-computação também. Bom, o segundo conjunto de contribuições foi uma extensão do primeiro. E nosso objetivo aqui era de atualizar a QuickBits tanto para que ela atinja os níveis de segurança recomendados pelo NIST, no caso nós atualizamos de 80 bits clássicos para 128 bits de segurança quântica, que é o nível máximo pedido no concurso do NIST, bem como atualizar a implementação em si, para que ela passe a explorar conjunto de instruções mais modernos, como é o caso da VX512. Considerando essas duas atualizações, nós substituímos alguns dos principais algoritmos da implementação por outros que apresentassem um melhor desempenho. Essas tabelas mostram os principais algoritmos modificados. No caso da inversão, originalmente a QuickBits utilizava o Itotsuji, que era realmente o mais rápido para 40 bits de segurança, mas agora ele acaba ficando muito mais lento para 128 bits de segurança, especialmente porque o polinômio em que ele inverte mudou, a estrutura polinomial mudou. Com isso, nós o substituímos pelo algoritmo Voen-Others, que, embora fosse mais lento para o nível de segurança mais baixo, é bem mais eficiente aqui. Para multiplicação ocorreu algo similar. A QuickBits original utilizava a instrução em hardware de multiplicação, que custava 260 mil ciclos. Outra opção seria o uso da biblioteca NTL, uma biblioteca bastante otimizada para esse tipo de cálculo, que custa 160 mil ciclos. Mas, considerando tanto o nível de segurança quanto a arquitetura utilizada, nós encontramos que uma implementação esparsa, apesar de ser bem mais simples, consegue ter um desempenho bem melhor, se aproveitando, claro, da esparsidade desses polinômios. Com isso, nós obtivemos esses resultados. Aqui nós já temos a nossa primeira comparação com a Bike. Vale notar que nós estamos pegando as versões mais otimizadas da Bike também, e todos os resultados são da mesma máquina. Para a geração de chaves, nós tivemos uma perda de desempenho de cerca de 3 vezes em relação à Bike. A Bike é 3 vezes mais rápida que a gente, mas nós temos que levar em consideração que a Bike não tem uma implementação de tempo constante para a geração de chaves, enquanto a nossa ela é completamente tempo constante. Na decriptação, a Bike também não apresenta decriptação em tempo constante, mas ela apresenta decriptação em tempo uniforme, que é uma noção um pouco mais relaxada de tempo constante. Implementando a nossa versão também com a decriptação uniforme, nós conseguimos um ganho de quase 2 vezes em relação à Bike. O terceiro conjunto de contribuições ele diz respeito a aspectos mais algorítmicos e não tanto de implementação quanto os outros dois. Aqui nós começamos por analisar o uso de aritmética na QuickBits. Como nós podemos observar, os dois procedimentos mais caros que tomam a maior parte do tempo são a inversão e a multiplicação. Como eu mencionei anteriormente, códigos QCM-DPC possuem uma taxa de falhas na decodificação e essa taxa de falhas gira em torno de 10 a menos 7. Isso significa que esse terceiro procedimento aqui ele tem uma chance de 10 a menos 7 de falhar, e considerando que esses procedimentos normalmente utilizam chaves efêmeras, esse processo todo tem uma chance de 10 a menos 7 de falhar. A aritmética, por outro lado, ela é sempre executada de maneira perfeita. A ideia que veio então é se nós poderíamos inserir uma taxa de falhas na aritmética pequena, se possível negligível no nível de segurança, que viesse a dar ganhos de desempenho e não afetasse a taxa de falha geral do algoritmo. Nós fizemos isso primeiramente para a inversão, onde nós obtivemos esse gráfico, que mostra a relação entre a taxa de falhas no eixo Y e o desempenho no eixo X. Nós fizemos o mesmo para a multiplicação, e com isso nós chegamos a essa tabela de resultados aqui. Como nós podemos observar, o algoritmo de Voen-Others com uma taxa de falha de 10 a menos 8 chega muito próximo da implementação em tempo não constante da biblioteca NTL, que é utilizada pela Bike. Para a multiplicação nós tivemos um ganho também de mais de 2 vezes sobre a NTL, e aplicando tudo isso de volta a QuickBits nós obtivemos esses resultados. O que vale destacar aqui é o ganho de 1,9 vezes sobre a nossa geração de chaves anterior e o ganho de 2,73 vezes sobre a decriptação uniforme da Bike. Para concluir, eu sumarizo aqui os 3 conjuntos de contribuições que eu acabei de apresentar e os relaciono com as respectivas publicações de cada um deles.
Muito obrigado a todos pela atenção.